Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas Web. O assunto da videoaula de hoje é edição e remoção de registros no banco de dados. Eu sou o professor Fábio, nós estamos na terceira semana e essa é a videoaula 2, parte 1. Nessa primeira parte, nós vamos desenvolver e adaptar a nossa aplicação para poder suportar a edição de tarefas. Então, na última videoaula, nós paramos com a nossa aplicação, nosso gerenciador de tarefas nesse ponto. Nós conseguimos fazer a inserção e mostrar todos esses dados aqui embaixo que foram inseridos. E agora nós vamos adicionar mais uma coluna aqui, dando a opção para o usuário de editar cada tarefa de forma individual. Então, vamos lá. Nós vamos fazer várias alterações nos nossos arquivos. Peço que vocês prestem bastante atenção. Então, no final dessa da próxima videoaula, nós vamos ter uma lista de tarefas praticamente pronta para ser utilizada no dia a dia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, nessa tabela aqui, adicionar uma coluna nova, dando a opção para o usuário de editar cada tarefa. Então, vai ser uma coluna chamada opção. Antes disso, eu vou duplicar esses arquivos. Nós estamos aqui na semana 3. Na videoaula passada, nós concluímos a etapa de inserção no banco de dados. Eu vou duplicar essa pasta e vou mudar o nome dela. Eu vou tendo várias versões, de acordo com cada videoaula, do nosso projeto. Criou tarefas 20 aqui, vou renomear, vou colocar 3. E agora vamos começar o trabalho aqui. Primeiramente, eu vou lá no arquivo template.php. E aqui onde eu tenho minhas colunas, eu vou adicionar uma coluna nova. TH vai ser a coluna chamada opções. Pronto, voltou aqui. Então, opções, fecha aqui essa coluna. Então, essa é a primeira edição. E aqui embaixo, eu preciso também adicionar em cada linha, né? Vou preencher a coluna. Então, depois de concluída, vou criar preencher aqui uma coluna nova. Então aqui eu vou escrever, já eu explico para vocês. Certo. Vou tirar esse enter aqui, porque senão eu vou ter problema depois. Vou colocar tudo junto aqui na frente, senão ele vai aparecer esse espaço aqui lá. Tá aí, certo. Eu tenho que fechar essa coluna agora. Certinho. Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu criei uma nova coluna, que vai aparecer depois de concluída.
E para cada item aqui da lista, eu vou criar uma âncora, que é um link, para esse arquivo aqui, que eu vou criar ainda. E esse arquivo, ele vai receber o ID de cada tarefa dessa, que nós já temos aqui, embora não tenhamos usado ainda. Então, quando eu resgato os dados do banco de dados, eu já tenho o ID. Ele está guardado lá. Então, o ID vai ser igual ao ID que está na variável tarefa. Então, para cada item da minha lista, eu vou ter um ID diferente associado aqui. E aí, a hora que a pessoa clicar, ela vai ser redirecionada para outra página para poder fazer a edição. Certo? Agora nós temos que tomar uma decisão importante. Nós podemos criar uma nova página com um novo formulário para poder a pessoa conseguir fazer a edição das tarefas, o que é mais simples a princípio. Ou nós podemos reaproveitar o formulário que já existe, que é esse aqui que nós estamos utilizando. O que será um pouco mais complicado, né? Mas vai facilitar bastante as futuras alterações em nossa aplicação, pois não será necessário alterar dois formulários separados, em arquivos separados. Então, nós vamos aqui seguir o caminho do reaproveitamento do código. Então, o mesmo formulário nós vamos utilizar para duas situações diferentes. Para inserir um novo dado e para editar um outro dado. Então, atualmente, o arquivo template.php é responsável por exibir o formulário para cadastrar uma atividade e também mostrar a tabela, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui é tudo do template. Então, isso funciona bem para a situação atual, já que não temos ainda edição de tarefas. Mas não irá funcionar 100% para o momento em que eu tiver que editar uma tarefa. Então nós vamos dar uma melhorada nesse projeto. Tá? Eu vou separar o arquivo template.php em duas partes. Então eu vou ter formulário.php, que vai ser só essa parte de cima aqui, até a parte do botão, que é o formulário. E eu vou ter a tabela.php, que é essa parte aqui, de exibir o que está cadastrado. É importante ressaltar que o template.php não vai deixar de existir. Nele a gente vai fazer essas modificações e agregar as funcionalidades do formulário.php e da tabela.php. Então vamos lá, vamos criar primeiro o formulário.php. Então vou criar um arquivo novo. Formulário.php. Tá aí. Aí eu vou pegar todo o trecho que corresponde ao formulário do template, vou recortar de lá e vou colocar aqui nesse outro arquivo. Então vamos fazer isso então. A parte do formulário começa aqui, né? Tá vendo? Form. E vem até aqui embaixo. Vou recortar isso. Sem medo, pessoal. E aí eu salvo aqui. Certo, então esse é um arquivo. Agora vamos criar o tabela.php. Então, um novo arquivo. Tabela.php. E aí eu vou pegar a parte da tabela, que é o table aqui. Ó. Recorto. E colo de cá. Pronto, fiz a separação. Mas agora, lá no arquivo template.php, eu vou ter que fazer algumas alterações aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar uma variável de controle para exibir tabela. Então, não são em todas as situações que eu quero exibir essa tabela aqui. Eu só vou exibir essa tabela quando eu precisar cadastrar uma tarefa.
Quando eu estiver editando uma tarefa, eu não quero exibir essa tabela. Então eu vou criar uma variável de controle que vai permitir que eu controle quando exibir essa tabela ou não. Então nós vamos criar uma lógica aqui para poder controlar isso. Então vamos lá, PHP. Agora aqui eu poderia fazer tudo dentro desse bloco PHP. As 4 linhas aqui que eu vou fazer. Mas eu vou fazer num formato que fica mais fácil para a gente movimentar o código se precisar. Tá? Se eu precisar colocar alguma coisa no meio desse código PHP. Então fazer ele de forma independente. Então vou dar um include aqui. Então vou incluir o formulário nesse ponto aqui. Eu movi para outro arquivo, mas eu vou incluir aquele código aqui. Vou pegar ponto e vírgula aqui. Salva. Agora, outro código PHP. Agora vai ser para controlar o exibir a tabela. Então, se uma variável que eu vou criar posteriormente, que vai se chamar exibir tabela, for verdadeira, e aqui eu vou usar uma notação um pouco diferente para o if, notação parecida com for each, né, que nós utilizamos aqui. Essa mesma notação aqui, tá? Sem usar chaves. Então, vou colocar end if. E aqui dentro, vou colocar o meu código do que fazer se for verdadeiro, né? A variável exibir tabela. Então, eu vou incluir a tabela aqui nesse arquivo. Pronto. Agora, nós precisamos criar essa variável exibir tabela nos nossos arquivos, especificamente no arquivo tarefas.php. Então aqui eu vou criar ela exibir tabela igual a falso. Então, por padrão, eu não quero exibir essa tabela. Vamos ver como é que fica isso. Vamos ver se essa é a melhor estratégia. Então vamos lá, vamos atualizar a nossa... Agora vai ser tarefas 3, eu tenho que alterar aqui, ó. Aqui é tarefas 3. Estou na terceira semana, né? Então, não mostrou nada, né? Por quê? Eu quero cadastrar a tarefa, teria que mostrar a tabela aqui. Mas como o meu exibir tabela está falso, ele não será mostrado de acordo com o código que eu criei aqui no template. Só que, nesse caso, é mais fácil deixar em true, é mais lógico. Porque eu quero começar sempre mostrando a tabela. Então atualiza novamente. Tá aí a tabela. Já com o botão editar, ó, que nós fizemos a alteração. Então vamos lá. Agora nós vamos duplicar o arquivo tarefas.php para criar o nosso arquivo editar.php, que é o arquivo que nós referenciamos aqui, né? Na nossa tabela. editar.php. Então é para onde vai ser redirecionado o usuário quando ele clicar no botão de opções aqui, editar. Então vou duplicar esse arquivo
criou esse arquivo aqui. Eu vou renomear ele e fazer as devidas alterações. Então vai ser editar.php. Agora vai ficar bem parecido, só que tem alguns detalhes importantes que nós temos que mudar. Então, quando eu for editar, eu não quero exibir a tabela com todas as entradas do banco de dados. Então, põe false aqui, de cara. Outra coisa que eu preciso aqui é do ID da tarefa. Quando a pessoa clica em editar, esse ID vai ser enviado via GET para outra página. E eu tenho que capturar esse ID aqui e guardar na variável tarefa. Então é esse momento aqui que eu faço isso. Ó. Eu acesso a variável superglobalGet e estou capturando o que tem dentro dela e salvando na variável chamada tarefa. Dentro dela agora vai ter o ID. Sem ele aqui eu não consigo fazer a edição, tá? Então captura ele aí. Tarefa recebe ID get ID. Pronto, agora estou capturando ele já. Então vamos continuar as nossas alterações aqui. Agora vamos lá para o fim do arquivo. Onde eu estou, que eu uso a função gravar tarefa, eu não quero mais gravar uma tarefa. No caso, eu quero editar a tarefa. Então vou mudar o nome dela aqui. Editar tarefa. Essa função eu tenho que criar ela ainda, né? E aqui embaixo, eu buscava, né, no arquivo anterior todas as tarefas e guardava aqui. Então eu não preciso buscar todas as tarefas, eu quero somente buscar a tarefa que a pessoa quer editar. Então qual que é a lógica? A pessoa clica nesse botão editar, essas informações aqui, por exemplo, essa linha aqui, eu quero editar essa entrada. Na hora que eu clico em editar, essas informações serão buscadas lá do banco de dados, de acordo com o ID da tarefa. Então, busco essas informações do banco e vou exibir no meu formulário, ele já vai vir preenchido, né? Então, a pessoa vai fazer as alterações e vai clicar no botão atualizar. Isso que é a minha próxima tela. Então, eu não tenho várias tarefas aqui, eu vou ter somente tarefa. Tá? Percebam que está no singular aqui. E eu vou buscar tarefa. Eu passo a conexão e tenho que passar o ID do que eu quero buscar. Perceba que essa linha aqui ela será executada a primeira vez que eu entrar no arquivo .php, né? Assim que a pessoa clica em editar, vai ser executada essa linha aqui. A parte do if vai ser executado quando a pessoa clicar em atualizar. Então, vou lá no get e pego o ID. Salvar. Bem, a princípio são essas as edições, as alterações que nós temos que fazer nesse arquivo. Agora eu vou lá no arquivo banco.php, que é o arquivo que lida com o meu banco de dados, e vou criar a função buscar tarefa. Tá, poderia colocar ela aqui, né? Mas eu vou seguir a nossa sequência aqui embaixo. Function buscar tarefa, recebe a conexão e o ID. E agora eu vou programar o SQL, né? Redigir o SQL. Tá vendo tanto que é importante o SQL aqui? Toda hora nós utilizamos ele, né? Então é bom se entender bem. Por enquanto tá bem simples, né? Os nossos SQLs. Select tudo from tabela tarefas, onde o meu ID foi igual ao ID que foi enviado aqui para minha função, né? Então eu uso o ponto para concatenar, ele serve para somar, né? Ele vai juntar esses dois textos aqui. Então o que está entre aspas simples e o que eu vou colocar aqui na frente. Então o ponto serve para concatenar, seria um mais, né?
para juntar strings. E agora eu tenho o resultado, que essa funçãozinha aqui do PHP vai executar esse SQL. Passo para ela a conexão. E passo a minha SQL, que será executada. Aqui, como eu estou buscando apenas uma tarefa, o meu return vai ser o que sair dessa função aqui, ó. Aqui. Eu vou usar essa mesma função. E essa função, olha só o que ela faz. Deixa eu explicar melhor para vocês isso daqui. Então, vamos lá. Essa função faz o seguinte. Então, imagine o seguinte cenário aqui, ó. Vou desenhar aqui a nossa tabela. Então, eu tenho aqui o nome, o ID, colocar maiúsculo. É uma coluna, né? Eu tenho o nome da tarefa, é outra coluna. Eu tenho, quais são as outras? Vamos olhar aqui. Eu tenho o nome da tarefa, que está aqui. Vamos olhar direto no banco de dados, que é mais coerente. Nome, descrição. Deixa eu desenhar de cá, depois eu mostro para vocês. Descrição. Depois prazo. E prioridade. E se a tarefa foi concluída ou não, né? Então vamos voltar aqui. Tá aí. Então se a tarefa foi concluída ou não. Então essa é a nossa tabela. A função MySQL e fit ASSOC, a SOC, ela faz o seguinte. Ela vai me retornar uma matriz ela vai me retornar a linha da matriz. Então, no nosso caso, vai ser uma matriz, né? Com 1, 2, 3, 10 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, essa função aqui, MySQL fit, especificamente essa, ela vai me retornar a linha inteira. Me retorna a linha inteira. Isso no formato array. Então, depois eu vou acessando cada parte da linha para fazer o que eu tenho que fazer aqui, no caso da função buscar tarefas. Tá? Então, então, imagine que eu tenho o seguinte aqui. Então, eu tenho aqui um item, tem um nome, tem uma descrição, um prazo, prioridade e se foi concluído ou não. Aí eu tenho outro.
Tem outro aqui. Então, quando eu executo o MySQL Query, que ele executa esse SQL, ele retorna essa matriz, que está salva em resultado. E aí o fit, a função fit, ela é responsável por navegar nesse resultado e te entregar isso de forma mais interessante para nós trabalharmos aqui no nosso programa. Então aqui, ela vai pegar uma linha dessa daqui, a MySQL fit a SOC. Ela vai me entregar uma linha dessa daqui. E aí eu vou navegar nessa linha. Então, o meu array, eu vou ter um array da seguinte forma. Que será o meu tarefa, né? Que será o tarefa. O que, que vai ter dentro dele aqui na realidade? Tá, ele vai ser um array. E dentro dele eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o ID aqui, que na realidade é um número, né? Então, ID, imagina aqui o ID 1. Aí eu vou ter um nome, o nome da minha tarefa. Então, tá aqui o nome dela. Aí no outro índice dele eu vou ter a descrição, que também é texto. Depois eu vou ter o prazo, que é uma data, mas vem no formato texto aqui. Prioridade. Minha prioridade ela é um número, então imagina aqui que foi 1. E se foi concluído ou não. Então imagine que não foi concluído, 0. Então cada item desse possui um índice. E aí quando eu vou acessar, né, então aqui é o índice 0, o índice 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui no PHP, ao invés de eu utilizar números assim para acessar, eu posso utilizar esse nome aqui, ó, que é o que nós temos feito, né? Eu escrevo assim, tarefa, escrevo tarefa, aí eu abro colchetes aqui e coloco, por exemplo, nome. Certo? Aqui é aspas simples, tá? Deixa eu fazer a correção aqui. Aqui é aspas simples. Então aqui eu estou acessando qual o índice do meu array? Esse daqui, ó. Que é onde que está o nome, né? Então é muito mais prático, né? Se acessar dessa forma aqui. Fica bem melhor para fazer a leitura do código. Bem, então é essa a história. Aqui, como eu tenho apenas uma tarefa, então por isso que eu retornei direto, né, que eu vou retornar direto o resultado aqui. Né, eu vou fazer um MySQL fit dentro do resultado. Então vai dar um return. Então eu vou pegar, como é só um item, tá aí, vai ficar dessa forma.
Pronto, essa aí é a minha função buscar tarefa.